Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ao Redor Cultura e Arte. Meu nome é Luísa, eu sou da equipe do Ao Redor. E se você já conhece o Ao Redor, já está acostumado a acompanhar os artigos publicados semanalmente com temas relacionados às artes e à cultura em geral. Mas se você está chegando agora, já sinta-se convidado a visitar aoredor.blog.br e seguir a gente também no Instagram. E hoje a gente vai falar da arte como transformação, a partir de um artigo que trata a abordagem do antropólogo Néstor Garcia Canclini sobre a função da arte. Então, acompanha comigo. Definir a arte ou sua função não é certamente uma tarefa fácil. Muitas definições já foram apresentadas e questionadas por diversos estudiosos do assunto. Por isso, este artigo fundamenta-se em um autor específico, que através de muitos questionamentos nos apresenta uma visão sobre a função da arte que enfatiza seu potencial transformador. Néstor Garcia Canclini é antropólogo argentino contemporâneo e dedica-se a investigar principalmente a pós-modernidade e é uma referência quando o assunto é cultura latino-americana. Em seu texto A Socialização da Arte, Canclini se debruça sobre a forma e a função dos objetos para responder o que define uma obra de arte. No texto, ele demonstra que a maioria dos teóricos da estética considerou que a experiência artística ocorre quando prevalece a forma sobre a função de um objeto. Mas como identificar o que produz esse predomínio da forma sobre a função? Será que é algo contido no próprio objeto ou definido por uma intenção do observador? Segundo o autor, os dois elementos, observador e objeto, são determinantes. No entanto, ambos, objeto e sujeito observador, são determinados de acordo com cada cultura, modo de produção, período, convenções variáveis e que modificam o sentido de utilidade e de estética dos objetos. A característica de artístico não é, portanto, essencial e não está apenas no objeto ou no observador, mas na relação do homem com o objeto e em determinado contexto histórico-cultural. Assim, o autor justifica que a estética deve partir da análise crítica das condições sociais em que produz o artístico, sugerindo então que a tradição de estudos da estética deve ser substituída por uma nova visão orientada pelas ciências sociais e da comunicação. A partir dessa abordagem, o autor reconhece e procura explicar as dificuldades da existência de uma sociologia da arte. Dificuldades que são consequência, principalmente, da complexidade do fenômeno artístico e das limitações das ciências sociais para tratar o assunto. Dentro dessas limitações, encontra-se certa insuficiência metodológica, especialmente por aplicarem-se princípios positivistas e pelas barreiras da linguagem para auxiliar nas definições referentes às questões da arte. É certo que se desenvolveu ao longo do tempo uma preocupação por parte dos teóricos, historiadores, sociólogos em relacionar a arte com o contexto de sua criação. Para Canclini, muitos pensadores trouxeram importantes contribuições para o desenvolvimento da sociologia da arte, porque ampliaram a visão do entrelaçamento entre a arte e o contexto social em que está inserida. No entanto, o autor critica muitas abordagens por descuidarem de importantes aspectos desse entrelaçamento. Canclini afirma que a produção de trabalhos que relacionam a arte ao contexto de uma maneira satisfatória é uma produção muito recente e escassa. Dentro dessa tendência, o autor destaca o marxismo como principal fonte teórica que contribui para o embasamento dessas pesquisas. Segundo a teoria marxista, as alterações nas condições econômicas de produção determinam o desenvolvimento de todos os setores da superestrutura e, portanto, não seria diferente com a arte. A partir da análise marxista, Canclini afirma que no sistema capitalista as obras de arte, como todos os bens, são mercadorias. Ou seja, existe o propósito de obter lucro. Canclini aponta o exemplo prático de como os artistas têm suas produções determinadas pelas exigências do mercado
e trata também dos vínculos entre a arte e a realidade e de como a obra de arte pode ir além da representação para ser elemento de transformação. Para isso, o autor diferencia os artistas que produzem servindo à lógica da reprodução das relações sociais a favor das classes dominantes, daqueles artistas que produzem com o sentido de transformação e libertação. A arte, enquanto representação de uma realidade, pode encobrir ou expor as contradições sociais. Quando as expõe, colabora para a transformação. Canclini volta-se para a realidade da produção artística latino-americana, principalmente, sua especialidade, e conclui que o processo decisivo na problemática atual da arte é que o controle da produção, distribuição e consumo sejam assumidos pelos povos. Isso permitiria o aumento de uma produção artística que não apenas represente a realidade, mas o faça de forma crítica e possa ser transformadora desta realidade. É interessante, no entanto, observar neste autor como ele trata o caráter de divertimento que a arte deve manter mesmo ao abordar temas graves. Segundo o autor, essa é uma importante função que se deve manter na arte, para que o entretenimento não fique restrito aos meios de comunicação de massa. Socializar a arte, segundo Canclini, envolve também o prazer e a redistribuição do acesso a esse prazer e a criação. O assunto desse podcast e outros artigos relacionados à arte você encontra publicados no blog Ao Redor, em aoredor.blog.br, onde você também acompanha publicações de textos literários de novos autores e outros projetos e iniciativas do Ao Redor pela valorização das artes e dos artistas. Você também pode seguir a gente no Instagram do Ao Redor. A gente se vê nos próximos podcasts. Obrigada por ter ficado com a gente até o final.